a gente vai fazer um exercício sobre o Colab. Eu vou colocar para poder apresentar a tela para a gente poder seguir aqui e conseguir entender o processo. Então, aqui o Colab, ele é uma plataforma da Google que permite a gente executar scripts, códigos em Python, sem a gente precisar instalar nada. Então, a gente tem alternativas para instalação em máquina, para a gente poder desenvolver os nossos projetos de machine learning. O mais recomendado para poder instalar na nossa máquina é o Anaconda. Então, se você colocar Anaconda Python aí, você vai ver aqui a plataforma. O Anaconda, ele funciona mais como um framework. Ele é uma plataforma que junta várias aplicações diferentes, como o Jupyter Notebooks, o Spider, e tem várias bibliotecas, e ali já tem o TensorFlow também instalado. Então, a gente não precisa, quando a gente vai trabalhar com Machine Learning, se eu vou instalar aplicativo por aplicativo, eu vou instalar o Spider, depois eu preciso instalar um tanto de biblioteca, eu tenho um tanto de dependência. E isso pode dar um trabalho e pode gerar vários erros. Então, para instalar em máquina, eu recomendo vocês usarem o Anaconda, quem quiser instalar o Anaconda, ou se não quiser instalar nada para poder usar, eu recomendo o Colab. O Colab você só precisa de um usuário do Google. Então, tem nesse usuário do Google, você já consegue trabalhar com ele. Então, aqui eu vou criar o Colab, desculpe. O que ele roda, na verdade, é o Jupyter Notebook, que é uma aplicação, que é um app que tem lá no Anaconda também, mas ele roda online. Então, tem a vantagem aí da gente não precisar instalar nada e não precisar ficar preocupando, e todo o processamento vai ser lá no servidor do Google também. Todo mundo conseguiu entrar aqui no Colab? Nessa telinha que eu tô? E a gente vai fazer aquela prática das frutas lá. Então, voltando aqui na nossa nota de aula, o objetivo é a gente fazer um classificador de frutas. Então, tem aquela aula do Google lá que eu já tinha recomendado, que é o Hello World Machine Learning. Depois eu vou postar ele aqui de novo. E o que a gente vai fazer vai ser isso aqui. Então, eu tenho as minhas frutas, eu quero classificar frutas, só que a gente não vai classificar baseado em if-else que a gente vai construir. Ah, se a cor for for vermelho, ou se a cor for laranja, tiver um tom de avermelhado ou não, se o formato for um determinado, a gente não vai construir as nossas regras. O que a gente vai fazer? A gente vai seguir o fluxo de machine learning, de aprendizagem de máquina, aonde a gente vai fornecer um conjunto de dados. Esse conjunto de dados, ele é quebrado aqui em features e labels. Então, features são os nossos atributos e label é o nosso classificador. Então, a gente está trabalhando com aprendizagem de máquina supervisionada, ou seja, aprendizagem supervisionada por classificação. Por que classificação? Porque os meus atributos aqui, eles são discretos, ou seja, 0, 1, 2, 3 é laranja, maçã, laranja, banana, etc. Então, a gente vai criar esse classificador. Então, a gente vai utilizar o Colab para isso, e dentro disso a gente vai utilizar a biblioteca base, que é o Scikit-Learn. Então, o Scikit-Learn, ele é a biblioteca base para que a gente consiga resolver o nosso problema. O Scikit, ele funciona como, na verdade, como um framework, onde a gente tem uma série de bibliotecas, uma série de algoritmos de aprendizagem de máquina que a gente pode utilizar. Beleza, galera entrou aí. Então, qual que é o problema que a gente tem aqui? Então, a gente tem lá dois atributos, que é o peso e a textura, e o nosso classificador, que é qual fruta que é. Então, se o peso é 140, a textura é suave, ele é maçã. Se o peso é 130, a textura é suave, ele é maçã. Se o peso é 150, a textura irregular é laranja. Se o peso é 170, a textura irregular, ele é laranja. Deixa eu apagar aqui só para a gente poder refazer aqui. Qual que é o problema que a gente tem aqui? Para a gente poder fornecer, a gente vai ter que fornecer duas informações bases para todo o algoritmo de machine learning. Quais são as nossas características, que são as nossas features? Ah, eu posso usar atributos ao invés de usar filtros? Pode. A gente só vai usar a nomenclatura padrão, que vários outros algoritmos, vários outros exemplos, vai estar como filter.
Então, na hora que você vê features, é o quê? São as características desse problema que você quer resolver, são os atributos que você tem que te leva a um determinado classificador. E o classificador, a nomenclatura dele é o nosso label. Quem que vai ser os nossos labels? Se é maçã, se é laranja e etc. Então, quando a gente vai fornecer esses dados para o Scikit, para o Python lá, a gente não pode fornecer dados textuais dessa maneira. Eu tenho que fazer com que ele vire dados numéricos. Então, 140 aqui, beleza. E o que a gente vai fazer com a textura? Aonde for suave, a gente vai colocar 1. Aonde for irregular, a gente vai colocar 0. Ah, poderia ser o contrário? Pode, sem problema nenhum. E aonde for maçã, a gente vai colocar 0. E aonde for laranja, a gente vai colocar 1. Então, onde está a maçã está 0, onde está a laranja está 1. Ah, mas por que eu coloquei 0 e 1? Poderia ter colocado 1 e 2? Poderia, não tem problema. A gente só precisa fazer esse mapeamento, que é um map mesmo. E eu vou ter que fazer isso. E se eu tivesse muitos dados diferentes, eu ia ter que fazer tudo isso na mão? Não. Eu vou ter que ficar montando tudo isso na mão? Não. A gente tem como a gente importar esses dados. Isso aqui é só um exemplo. Tá dando para acompanhar aí, pessoal? Beleza? Voltando aqui, então. Então, o que a gente vai ter que fazer? Quando a gente vai fornecer as nossas features e os nossos labels, a gente tem que passar isso como um vetor de features e um vetor de label. Acontece aqui que cada feature, ele é composto o quê? Por 2 atributos. Então, eu tenho que criar um vetor dentro de um vetor aqui. Então, eu tenho um vetor maior, que são as features, e dentro do vetor de features eu vou ter as informações. Então, o primeiro registro é o quê? É 140 e a textura é qual? 1. Aí eu não vou colocar aqui que é uma maçã, não, porque isso é o meu classificador. Então, o segundo registro é 130, que é o peso, e a textura é 1. O terceiro registro é 150, que é o peso, e a textura é 0. O próximo registro é 170, e o peso é 0 aqui. Então, a gente tem o nosso vetor de features. E de labels, como que isso vai acontecer? É só eu colocar aqui todos os meus labels. Então, o label do 141 é quem? É maçã, e maçã é 0. O label do 130, 0, é 0. O label do 150, 0, que é o próximo, é 1. E o label do 170, 0, também é 1. Então, o que a gente fez aqui? A gente criou o nosso vetor de atributos e o nosso vetor de labels. E isso é a base, ou seja, esses são os dados que a gente vai fornecer para treinamento. Ou seja, eu tenho os meus atributos, as nossas features, e o nosso label, que é o nosso classificador. E agora a gente pode usar isso lá no Colab. E é isso que a gente vai trabalhar. Beleza? Então, vamos lá no Colab, só para poder mostrar o exemplo, e eu vou explicar aqui ele passo a passo. Eu vou criar um novo notebook, e só vou usar o outro como exemplo aqui. Então, eu cliquei em New Notebook. Aqui no Colab, quando eu clico em New, ele já vai abrir aqui um editor para a gente poder trabalhar. Ah, é assim que programa em Python? Não necessariamente. O notebook, ele serve para a gente poder documentar um passo a passo daquilo que a gente está fazendo. Então, quando eu tenho um determinado código, que eu quero executar esse código, que eu quero que o resultado dele, todos os dados fiquem salvos, aqui ele usa um HTML por trás para poder salvar isso, então ele é bem legal. Se você vai fazer um script, e aí você vai usar outra plataforma, como o Spider, por exemplo, e vai salvar ele como um Python e rodar, certo? Então, aqui eu vou mudar o nome, o Colab, ele segue aquele padrão lá dos documentos do Google. Então, eu vou mudar aqui, ó. Hello World Machine Learning Fruits. Então, eu dei o nome, vocês podem dar qualquer nome, você pode colocar Olá Mundo, Aprendizagem de Máquina, Olá Mundo, Frutas, beleza. Conseguiram criar aqui? Beleza? Se vocês quiserem brincar aí, a gente não fez junto, então, lógico, sempre quando você vai rodar qualquer plataforma, o que a gente tem que fazer? Um print, ou um printf, né? Qualquer coisa que seja, print, entre aspas,
Olá, mundo. E aí, como que eu rodo isso? Se eu segurar Ctrl e der Enter, ele vai rodar e não vai gerar uma nova linha, só vai mostrar o resultado. Se eu segurar Shift e der Enter, ele vai pular para a linha de baixo. Então, se eu colocar Shift e Enter, o que ele fez? Ele vai rodar enquanto ele está a rodinha girando e quer dizer que ele está processando. Ele demora um pouquinho a primeira vez. Olha lá. Olá, mundo. E a gente pode fazer qualquer tipo de código. Numa outra videoaula que eu postei, tem alguns exemplos. Se eu colocar x é igual a 10 vezes 15. E a gente rodar aqui, ó. Ele não mostrou nada. Por que ele não mostrou nada? Porque eu não printei o x, né? Print x. E aí também eu consigo fazer cálculo. Nossa, mas você colocou o x, não fez o x receber nenhum... Você não declarou o x. Não, aqui quando a gente cria uma variável, ela é autotipada. Exceto se você for receber um valor de entrada, que esse valor de entrada ele vai ser textual, eu preciso converter ele para poder fazer algum cálculo numérico. Mas, basicamente, coloquei x é igual a 10 vezes 20, são dois valores numéricos. Então, ele já entende que o x é numérico e já mostra o resultado. Conseguiram fazer os exemplozinhos aí, o Hello World? Beleza, isso aqui não importa para a gente nesse momento. Então, se quiser apagar tudo isso aqui que a gente tem aqui, ó, eu até vim aqui apagar, eu posso apagar minha linha, e vou apagar aqui até o print aqui do Hello World. Ali aparece aqui o negocinho para apagar, tá vendo? Se eu pegar e apagar aqui, join. Search code cell. Beleza, eu apaguei até a primeira, eu fiquei sem como começar. Eu dei insert code cell e ele inseriu a nova. Beleza? Então, o que a gente tem que fazer? A primeira coisa, a gente tem que ver se o nosso scikit-learn está funcionando. Ou seja, porque a gente vai usar uma biblioteca específica, eu tenho que ver se ela está rodando. Como aqui no Colab já tem tudo instalado tranquilo, mas em numa determinada máquina pode não estar funcionando. E aí eu vou falar que lá do scikit-learn eu vou importar uma biblioteca de árvores. Então, a gente vai usar aqui from sklearn import tree. Ou seja, lá do scikit-learn, então, o scikit-learn é muito importante. Sklearn. É muito importante vocês conhecerem o que é o scikit-learn. Aqui está o link dele, do site dele. Então, lê um pouco, lê o que dá para fazer, entender um pouco o que é o scikit. Então, ele é uma biblioteca, ele é uma das mais utilizadas e a base para você trabalhar com machine learning. Então, depois entrem, explorem, tem vários exemplos. Então, para classificação, que é o que a gente está trabalhando, tem algoritmos para regressão e tem algoritmos para clustering, que é aprendizagem não supervisionada, que a gente vai ver posteriormente. Deixa eu só colocar aqui. Beleza, depois dei uma explorada no scikit-learn. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Ver se o scikit-learn, se ele está funcionando. Como que eu vejo se ele está funcionando? Coloca aqui from sklearn import tree. Se eu der um Ctrl Enter aí, ó, ele vai rodar. Ah, mas não fez nada. Se não fez nada e não deu erro, quer dizer que deu certo. Beleza? E aí, beleza, eu já defini qual biblioteca que eu vou usar e ela está rodando na minha máquina. Agora eu preciso definir o quê? Quem são as filters e quem são os labels. E da onde que vai vir isso? Do meu problema. Então, a gente não pode esperar que um algoritmo, que uma plataforma de aprendizagem de máquina entenda qual é o meu problema. Eu tenho que entender, eu tenho que separar quais atributos, quais os dados e testar na plataforma, no algoritmo, para ver se ele vai conseguir aprender. Ou seja, eu tenho que compreender o problema, eu tenho que fazer um pré-processamento dos dados. Então, primeiro a gente vai definir as nossas filters aqui. Opa. Deixa eu ver se eu consigo copiar ele aqui. Estou. Aqui estão as nossas features, ou seja, está vendo que eu tenho um vetor, dentro desse vetor eu tenho cada um dos atributos que a gente tem lá. Ah, mas eu vou ter que ficar fazendo isso na mão para cada um? Não, eu já falei. A gente vai depois, a gente consegue importar esses dados, e já tem bibliotecas que eu só passo um arquivo CSV, ele importa lá com quantas linhas seja. Eu defini as minhas features, ou seja, o que é as features? São outros atributos. Comentário aqui é o jogo da velha, certo?
Então, e agora a gente vai definir o nosso classificador, ou seja, que são os nossos labels. Então, classificador são os nossos labels, que é o que a gente já criou aqui também na nossa planilha. Estou jogando aqui que ele não está deixando puxar direto. Então, aqui eu tenho as nossas filters e os nossos labels. Tudo isso aqui são vetores. Só para a gente conseguir enxergar isso aqui melhor, então, o que eu estou vendo aqui? Ó? Eu estou vendo que as nossas filters é um vetor. Então, se eu pedir para ver filters na posição 0 e pedir para ver o labels na posição 0, a gente vai enxergar que tem uma correspondência. Não é? O 141, ele é o classificador 0. Se eu rodar aqui, ó, der um Shift Enter, o que eu vou ver? Eu dei um print filters na posição 0. É o 141, certo? Ou seja, são os nossos atributos. É o primeiro atributo que a gente tem aqui, ó, 140 suave, que é o 141 que a gente fez. E o classificador dele é o 0. Certo? Então, isso aqui é só um exemplo. A gente não precisa deixar esse print aqui. Então, a gente já definiu qual framework, qual tipo de algoritmo que a gente vai usar, que é o base, que é o de árvore de decisão. Definiu quais são os nossos atributos, ou seja, aqui tem os nossos dados e aqui tem o nosso classificador. A gente não vai separar nenhuma massa para teste, a gente vai fazer um teste na sequência. Até aqui tranquilo? Estão conseguindo acompanhar? Alguém dá um salve aí. Beleza, Bruno. Valeu. Então, voltando aqui. Então, a gente já definiu. Eu vou segurar o Shift e clicar Enter só para pular para a linha de baixo aqui. Ah, você pode fazer tudo numa linha só? Pode, numa célula só, não tem problema. Isso aqui é só para quebrar. Então, seguindo a nossa receita de bolo, porque quando a gente vai trabalhar com algoritmos de aprendizagem de máquina, os que são baseados no Scikit-Learn, ele é basicamente uma receita de bolo. Vou ter que importar os meus dados, no caso que a gente está entrando com ele de forma manual, vou definir quem que é filter, vou definir quem que é label, você pode ter uma etapa de pré-processamento de dados, e na sequência agora a gente vai definir qual algoritmo de classificação que a gente vai usar. Então a gente vai criar uma variável chamada CLF. CLF é de classificador, de classifier, etc. O CLF ele vai receber o algoritmo que eu quero executar. Então, tem vários e vários algoritmos, a gente vai usar o base agora, que é o de árvore de decisão, que quando a gente vai trabalhar, o primeiro a gente usa porque eu consigo visualizar ele de forma gráfica depois, e a gente vai ver isso. Então, e se eu não quiser usar o nome da variável do CLF, pode usar outra? Pode. Mais uma vez, na maioria dos exemplos que vocês forem visualizar, depois vai estar como CLF. Então, a gente tenta manter esse classificador. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que o CLF ele receba um determinado algoritmo, que veio da minha biblioteca de árvores. Então, tree, ponto, e aí eu tenho vários tipos de algoritmos. A gente vai usar aqui o Decision Tree Classifier. O Decision Tree é um algoritmo de árvore de decisão, que a gente vai entender ele um pouco melhor na próxima aula. Então, e abre e fecha aqui. Aqui, se eu abrir aqui, a gente vai ver que tem alguns parâmetros que a gente pode passar para ele. Então, nesse momento, a gente não vai passar nenhum parâmetro para ele, a gente vai deixar os parâmetros normais, certo? Então, o que a gente fez aqui, ó? Gerou uma linha aqui em cima, deixa eu apagar ela. O que a gente fez? A gente definiu o algoritmo. Por que você definiu o algoritmo? Quando você vai trabalhar com aprendizagem de máquina, tem mais de um? Sim, tem vários e vários algoritmos com paradigmas diferentes. Os algoritmos mais básicos, eles estão em estatísticos probabilísticos. Básico que eu falo que são os primeiros e os que resolvem boa parte dos problemas. Porém, a gente tem algoritmos de aprendizagem de máquina bem mais elaborados que trabalham com modelos de matemáticos complexos, como são os algoritmos de Deep Learning. Beleza? Aqui a gente definiu o algoritmo, agora eu vou fazer o treinamento. Para fazer o treinamento, eu vou fazer com que o meu classificador receba ele mesmo, ponto fit. CLF. Beleza. O ponto fit, ele serve para quê? O fit, ele também é uma nomenclatura padrão para ajustar, para poder treinar.
Ou seja, eu vou ajustar o meu algoritmo de aprendizagem de máquina, que é o Decision Tree Classifier, para as minhas features e para os meus labels. Então, dado esses dados que eu tenho aqui como atributos e os meus classificadores, ele vai ajustar. O que vai ser esse ajuste? Ele vai entender quais desses atributos possuem os valores mais importantes para que me leve a um determinado classificador. Então, mas no final das contas vai dar para ver que ele vai fazer um if else. Sim, ele vai gerar um if else para trás. Por isso muita gente brinca que a aprendizagem de máquina machine learning é um tanto de if else por trás. Na verdade, ele gera várias regras por trás. Só que o que é a aprendizagem de máquina? É um algoritmo, ele conseguir melhorar o seu desempenho baseado na sua experiência, baseado nos seus dados. É um algoritmo que é capaz de fazer alguma coisa sem ser programado explicitamente para isso. Ou seja, eu estou fornecendo dados, não estou criando regras. Quem vai criar essas regras é o meu algoritmo. Então, a gente tem essa sequência básica aqui. Então, o fit aqui é nosso. Oi? O fit é uma variável que você criou. Você falou que não precisa declarar? Não. O fit não é uma variável. O fit, ele é uma função que vai ser executada. Então, dentro de todos os algoritmos, basicamente, do Scikit, eu estou falando que o CLF, ele está recebendo quem? Ele está recebendo um algoritmo de árvore de decisão. Basicamente, todos os algoritmos dentro do Scikit-Learn, ele tem essa funçãozinha fit. O que essa função fit faz? Ela vai treinar o algoritmo para que ele consiga se ajustar. Fit é ajustar. Então, ele vai treinar o algoritmo baseado nesses dados que eu estou passando de features e baseado nos meus labels, que é o meu classificador. Entendi. Certo? O CLF é uma variável, o fit é uma função. E aí a gente vai treinar. Se eu treinar, se eu executar aqui, ele vai rodar, beleza, não deu erro, porém não fez nada. Já está pronto, o meu modelo está pronto. Mas como que eu vejo se ele está servindo, se ele está prestando, se ele está conseguindo inferir alguma coisa? Aí a gente faz um teste de inferência. A gente faz um predict. Ou seja, o predict, depois a gente pode testar a acurácia para ver o quanto ele conseguiu entender esses dados, que é outras coisas que a gente vai ver. Mas nesse momento, o que eu vou ver aqui? Eu vou ver se ele está conseguindo predizer alguma coisa. Então, vou fazer CLF.predict. O predict, ele serve para quê? Ele vai predizer o meu modelo. E a gente vai ter que printar isso aqui. Só um minutinho. O que eu vou passar, então, para o predict? Eu tenho que passar um vetor. Ele espera que eu receba um vetor de atributos. E eu posso passar vários atributos. Então, aqui eu vou passar um vetor de atributos. Cada atributo, ele é composto por... cada feature, desculpa, as nossas features aqui, ó, a gente tem dois atributos, que é o peso e que é a textura. Então, se eu colocar aqui, vamos pensar aqui, eu sei que 141 é maçã, que é o peso, 1 é suave, 131 é maçã. Se eu colocar aqui, ó, o peso 135 e a textura suave, porque 1 é suave. Vocês acham que o algoritmo vai predizer que é o quê? Alguém? Uma maçã. Uma maçã. Lógico, maçã. Por que ele vai achar que é uma maçã? Se quando eu tenho a textura suave e o peso está entre 140 e 130, que foram os exemplos que eu dei para ele, isso aqui ele tem que achar que é uma maçã. Aí, se eu rodar aqui, mais uma vez, ele me retornou o quê? Que o retorno disso aqui é um array, que a resposta é 0. Aí, para não aparecer esse array aí que ele está falando, eu posso dar um print aqui, que fica mais legalzinho. Vou dar um print no CLF. E aí, se eu rodar aí, a minha saída é 0. Então, se eu passei esses dados aqui, ele prediziu que é uma maçã. Agora, se eu passar aqui, por exemplo, que eu tenho um peso de 160 e a textura é 0, ele vai falar que isso é uma laranja. Nossa, mas olhando os dados, é lógico. Não fica dúvida para a gente. Sim, não fica dúvida. Mas esse exemplo ele é simples por quê? Para mostrar de forma mais simples possível, um Hello World, como o algoritmo vai entender. Ou seja, isso está fácil para a gente olhar? Tá. A gente tem 4 registros
e está bem claro para a gente aonde que está o meu classificador. Se fosse para a gente fazer um if-else com isso aqui, a gente faria? Faria. Só que a gente passou só dados aqui. Agora, imagina quando a gente leva isso para um Big Data, aonde eu tenho centenas de atributos e milhares, milhões de registros. Como que o humano vai conseguir olhar e vai conseguir identificar quais atributos são importantes para chegar no classificador? Aqui a gente tem 2 classificadores. O problema é quando eu tenho vários e vários atributos e muitos classificadores possíveis. Como eu vou chegar nessa solução? Aí que entra os algoritmos de aprendizagem de máquina, que pode nos prover uma possível solução para o nosso problema. Conseguiram fazer? Todo mundo conseguiu executar? Beleza. Então, essa foi a nossa prática. Aí, qual que é a atividade que está lá para vocês fazerem? Basicamente, exatamente o que a gente acabou de fazer, só muda o contexto. Então, a gente fez com maçã e laranja, agora você vai fazer para poder diferenciar vinho de cerveja. Então, aqui a gente tem um grau de coloração, de acordo com o padrão SRM, entre vinho e cerveja aqui, e a gente tem aqui qual que é o nível de álcool. E aqui, se eu tenho SRM 2, o nível de álcool 4.5 é cerveja. Se eu tenho SRM 14, o nível de álcool é 8.8, é vinho. Se eu tenho SRM 18, o nível de álcool é 10, é vinho. E depois, se você colocar algo novo lá, que o SRM é 8, o nível de álcool é 6, o que isso aqui vai ser? Então, o que você vai ter que fazer? Vai ter que pegar esses dados aqui e fornecer para o algoritmo. Só que aí, o que a gente vai ter que fazer? Na bebida aqui, a gente não pode colocar cerveja e vinho. A gente vai ter que discretizar ele para um valor numérico, 0 e 1. Então, eu posso considerar o quê? Que 0 é cerveja e 1 é vinho. E aí, vocês vão ter que executar. Depois que vocês construírem o modelo, então, vocês vão construir um modelo novo aqui, e aí você pode pegar, quando você salvar ele aqui, você pode salvar uma cópia lá no teu GitHub e me mandar, mas quando você cria qualquer coisa aqui, quando você cria qualquer coisa no Colab, ele vai lá para o seu Drive. Então, se você abrir o seu Drive, deixa eu abrir o meu aqui. Eu vou abrir o Drive só para poder mostrar. Ele cria uma pastinha lá, Colab Notebooks. E aí vocês vão pegar ele e vão enviar para mim. Então, se você vier no seu Drive, o qual você logou ali, ó. Não, acho que eu não estou com esse usuário. Estou com esse. Deixa eu terminar de carregar aqui. Ele cria uma pastinha para você, chamada Colab Notebooks, dentro do seu Drive. E dentro dessa pastinha vai estar lá o que você... esse aqui foi o que a gente acabou de fazer, o 1053, Hello World Machine Learning Flux. E é só você pegar, baixar ele e me enviar lá no ambiente virtual, lá no Moodle.